Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e vamos continuar com a leitura do livro O Milionário de Nazaré, capítulo 3. O cenário próspero para os famosos ensinamentos de Jesus. A Palestina é um pequeno país do tamanho do estado de Vermont. Chamado de a Terra Santa, trata-se de um oásis localizado entre o oceano e o deserto. É possível atravessar essas terras de carro em apenas um dia. No entanto, nenhum local do planeta é mais fascinante para a humanidade. Durante os últimos 20 séculos, tem-se pensado, falado e escrito mais a respeito do mais famoso cidadão palestino Jesus do que sobre qualquer outro indivíduo. Jesus é descrito como personalidade histórica suprema e o fascínio sobre sua figura persiste até hoje. A despeito de tudo que já foi dito e escrito sobre ele, nunca encontrei em minha pesquisa descrições suficientes de religiosos, excetuando-se a Bíblia, que o apresentasse como um indivíduo próspero ou como um rico professor. Entretanto, alguns de seus mais famosos ensinamentos estão repletos de poderosas fórmulas de prosperidade. Entre elas, podemos citar as bem-aventuranças e a oração do Senhor. Jesus compartilhou esses dois conhecidos tratados de prosperidade com seus seguidores logo depois de terminar seu precoce e obscuro ministério na Judéia. Pregou as fórmulas de sucesso das bem-aventuranças e da oração do Senhor durante um ano de grande popularidade que gozou em seu ministério na Galiléia, antes de realizar muitos de seus milagres de prosperidade ou de cura, o que é bastante significativo. Quando a natureza interna do homem se sente satisfeita, as provisões externas vêm com mais facilidade. Por isso, Jesus foi sábio ao pregar alguns de seus mais poderosos ensinamentos no início de seu ministério. Em seguida, pôde mostrar os resultados de suas orientações. Devemos, como Jesus, não nos precipitar em buscar primeiramente os resultados externos. Alguns especialistas estimam que o sucesso seja resultado de 98% de preparações internas e somente 2% de ações externas. Nos ensinamentos mais famosos de Jesus encontrados nas bem-aventuranças e na oração do Senhor, o indivíduo se prepara internamente para depois obter o sucesso exterior. É também importante o fato de Jesus, depois de ter convocado seus 12 discípulos, compartilhar com seus seguidores os prósperos ensinamentos contidos nas bem-aventuranças e na oração do Senhor. Naquela época, falava-se a maneira oriental, isto é, era comum o uso de alegorias, parábolas e fábulas repletas de significados implícitos e ocultos. Conhecer o verdadeiro sentido daquelas imagens, sem dúvida, fazia parte da doutrinação de prosperidade dos discípulos e serviu de base para suas conquistas posteriores. Antes de considerarmos o significado de cada uma das bem-aventuranças e das famosas afirmações presentes na oração do Senhor, analisemos o contexto em que elas foram apresentadas. O próspero Mateus. É bastante adequado o fato de encontrarmos os mais ricos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus, pois este foi um próspero homem de negócios. Embora pudesse ter escolhido continuar no cargo de chefe coletor de impostos, no qual poderia se tornar muitíssimo abastado, preferiu tornar-se um dos discípulos de Jesus. Mateus aprendeu com seu mestre a verdade interna sobre a prosperidade e como manifestar suas provisões externas de dentro para fora. Quando se encontrou com Jesus, Mateus tinha a alma plenamente desenvolvida para expandir sua consciência de provisões externas, competitiva e árdua, para um nível de abundância interno e criativo. O discípulo percebeu que em sua consciência interna a prosperidade chegaria conforme as necessidades surgissem, mas que não haveria excesso dos fardos externos associados à riqueza estritamente material. Mateus era considerado um homem letrado. Para ocupar um cargo como de chefe coletor de impostos, era necessário saber ler e escrever. A fina educação que obtivera tornou-se a base da obra de sua vida.
Seu evangelho constitui o primeiro registro dos ensinamentos de Jesus e é considerado por muitos o mais popular, provavelmente por ter sido escrito de maneira simples e direta. Em todo caso, alguns dos ensinamentos de sucesso mais poderosos pregados por Jesus, inclusive as bem-aventuranças e a oração do Senhor, podem ser encontrados no Evangelho de Mateus. Jesus era um místico bem instruído. Ao contrário do que muito de nós fomos levados a crer, Jesus não era um carpinteiro sem instrução, mas um homem letrado. Era chamado de mestre, não apenas por seus discípulos, mas também por seus inimigos. O termo mestre significa doutor ou professor. Tratava-se de um título concedido apenas aos homens mais bem instruídos daquela época, um costume até hoje adotado pelos membros da religião judaica. Jesus passou cerca de 18 anos de sua vida estudando as Escrituras. Quase todos os seus ensinamentos foram retirados das leis de Moisés e dos profetas, os quais ele conhecia de cor. Era respeitado como mestre das leis. Quando foi para a sinagoga, recebeu o pergaminho de Isaías para lê-lo à congregação. Do momento em que, aos 12 anos, retornou com os pais da visita ao templo até o início de seu ministério, 18 anos depois, nada foi escrito sobre sua vida no Antigo Testamento. O Evangelho relata apenas que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. De qualquer modo, muitos dos pensamentos atribuídos a Jesus eram aparentemente ensinamentos judaicos usados durante anos, mas que foram registrados apenas mais tarde. O que os tornou especiais foi o fato de Jesus ter dado a essas ideias, já tão familiares, interpretações prósperas, diferentemente dos mestres de sua época. Jesus era um mestre e grande iniciado. Jesus era também chamado mestre, o que possivelmente indica sua liderança em ensinamentos pelo Oriente. Era considerado por muitos o grande iniciado. Embora não haja prova substancial alguma, há quem acredite que depois de ter sido apresentado ao templo aos 12 anos, Jesus deixou a casa de seus pais para estudar no Egito, Índia e Pérsia. Há ainda a crença mística de que o milionário tenha se dedicado ao aprendizado na antiga cidade de Heliópolis, um centro de estudos muito conhecido por sua escola de filosofia. Estava localizada próxima ao Cairo, não muito longe da pirâmide de Gizé, que, segundo a lenda, foi construída para se tornar o hall dos iniciados na fraternidade branca, uma vertente mística de pensamentos a qual Jesus foi provavelmente apresentado. Outros estudiosos acreditam que Jesus passou um longo tempo de estudos na famosa escola de filosofia de Alexandria, criada no ano 30 a.C. e que perdurou por muitos séculos. A internacionalmente célebre biblioteca ali existente continha literatura de diversos países, entre eles Egito, Índia, Grécia, Roma e Ásia Menor. Acredita-se que a biblioteca tenha abrigado cerca de 700 mil manuscritos que eram analisados por seus visitantes, fossem das redondezas ou de muito longe. Alexandria foi o centro de estudos filosóficos da época de Jesus e o maior centro de conhecimento de toda a história. Como os ensinamentos de muitas regiões foram reunidos na cultura egípcia, a universalidade das ideias de Jesus indica que possa ter existido influência tanto dos egípcios quanto da Galileia. Se isso for verdade, não se trata de nada incomum. Segundo a doutrina mística, muitos líderes bíblicos receberam educação semelhante. O treinamento místico dos primeiros milionários da Bíblia. De acordo com antigas lendas, o elegante Melquisedeque, o sumo sacerdote, dirigia na próspera Babilônia a escola de sabedoria, local frequentado por Abraão no primeiro período de sua vida. A palavra Moisés, em sentido esotérico egípcio, significa aquele que foi aceito nas escolas místicas de sabedoria. Ainda não é consenso entre os historiadores se Moisés serviu ou não como sacerdote nos místicos templos do Egito. Porém,
Sendo membro da família real, recebeu ensinamentos sobre todos os segredos do sacerdócio egípcio, o que incluía metafísica e o conceito pouco conhecido de que a substância seria a chave para qualquer riqueza. O primeiro milionário literal da Bíblia, Abraão, aprendeu os mesmos ensinamentos sobre o segredo da prosperidade com um desenvolvido povo da Babilônia. Quando transmitiu tais conhecimentos a seus seguidores, tornou-os milionários. Os segredos de prosperidade adquiridos por Moisés nas escolas místicas do Egito foram poderosos o suficiente para ajudá-lo a libertar os hebreus do temido materialista Faraó, ajudá-los a sobreviver no árido deserto por 40 anos e a ajudá-los a chegar até a fronteira da famigerada Terra Prometida. Contam as lendas que durante o período que passou no deserto, Moisés montou sua própria escola mística, no qual teve Josué como discípulo. Acredita-se que Moisés tenha escolhido alguns poucos iniciados para aprender determinados ensinamentos orais e que nunca foram escritos para transmiti-los de geração em geração. Tais instruções eram passadas em formas de pensamento filosófico com base em interpretações metafísicas, algumas das quais são ensinadas até hoje. Josué aprendeu muito bem as secretas orientações de Moisés, o que pode ser comprovado em sua ousadia ao conduzir os hebreus para dentro da terra prometida, onde se tornou líder. Naquele local, o povo hebreu teve experiências de riquezas que jamais havia conhecido. A mesma secreta filosofia de sucesso transmitida por Abraão, Moisés e Josué na era dos hebreus do Antigo Testamento era também ensinada na época de Jesus na escola de filosofia de Alexandria. Ela também deve ter feito parte dos ensinamentos secretos transmitidos a um seleto grupo de judeus. O fato de Jesus ter estudado ou não fora de Israel sempre será questionável. Sendo filho de Deus, sempre fora suficientemente provido de poderes internos da mente e do espírito para conhecer sobre tudo e para alcançar tudo aquilo que foi capaz, além de mostrar a seus seguidores como fazer o mesmo. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Era o que prometia. João 14:12. Independentemente da maneira como adquiriu seu conhecimento, a compreensão de Jesus quanto às chaves metafísicas para a obtenção de uma vida próspera ficava clara tanto em seus ensinamentos literais quanto em suas alegorias. O mais importante de seus prósperos ensinamentos começou com as bem-aventuranças. Não há novidade alguma na simbologia de prosperidade presente na Bíblia. Mesmo após Jesus, não houve novidade alguma na simbologia de prosperidade na qual a Bíblia está inserida. Mentes místicas têm buscado a simbologia do sucesso e da prosperidade contida nas Escrituras Sagradas e que quase sempre é apresentada em forma de alegorias. Tratava-se de um método comumente utilizado pelos mestres espirituais ao longo da história da Igreja primitiva, católica ou protestante. No ano de 180 d.C., Panteno, Clemente e Orígenes transmitiram essa simbologia baseando-se em interpretações bíblicas metafísicas na excelente Universidade Cristã de Alexandria. A interpretação metafísica tem sido transmitida secretamente durante séculos, mas em geral não foi compartilhada com as massas. As mais importantes figuras bíblicas eram mestres em psicologia e metafísica que fizeram constantes esforços em ensinar o poder das ações mentais para o sucesso ou o fracasso. Na era de esclarecimentos metafísicos que estamos adentrando, a simbologia de prosperidade da Bíblia é de grande utilidade. O momento é oportuno para transmitir a todos e não apenas a alguns como o poder do pensamento é capaz de produzir abundância ou limitações financeiras em nossas vidas. Porque a Galileia foi um cenário adequado para as bem-aventuranças.
O Dr. Emmett Fox explicou em seu livro Sermão da Montanha: Jesus é o mais revolucionário dos mestres, pois vira o mundo de cabeça para baixo em nome dos que aceitam seus ensinamentos. Uma vez que aceitamos a mensagem de Jesus Cristo, nada será como antes. Mudamos radicalmente todos os nossos valores. Em lugar nenhum essa verdade é mais presente do que nos estudos sobre os ensinamentos de prosperidade de Jesus. Talvez seus primeiros discípulos os conhecessem melhor. Não argumentavam nem discutiam excessivamente aquilo que ouviam ou observavam. Aceitavam, agradecidos, o que Jesus os ensinava e deixavam o restante por conta da fé. Havia razões políticas e religiosas em seu desejo de crer no revolucionário conhecimento de Jesus. A vida era difícil e penosa. Os judeus viviam oprimidos e comandados pelo detestado rei Herodes e pelos cruéis romanos. Os rígidos ensinamentos dos saduceus, fariseus e essênios eram de pouca utilidade. Os líderes da igreja tradicional não se esforçavam para curar os doentes ou ajudar os oprimidos. Ao contrário, buscavam apenas os que estavam no poder. Portanto, não é surpreendente que as massas tenham reagido com forte excitação quando Jesus apareceu prosperando e curando quem o seguia. É significativo que Jesus tenha iniciado sua filosofia de prosperidade das bem-aventuranças na Galileia e que tenha vivido a mais importante fase de seu ministério ali. Os galileus eram livres pensadores. Viveram por muitos anos em terras situadas no caminho usado para ataques inimigos. Haviam sofrido muito com as invasões estrangeiras e, portanto, estavam ávidos pela próspera verdade que Jesus pregava. A Galileia era um caldeirão de diferentes raças, culturas e religiões, o que fez com que os galileus fossem bem mais abertos e receptivos aos ensinamentos do que o povo do sul da Judéia, onde a religião era algo restrito e cheio de estereótipos. A cidade parecia estar muito distante de Jerusalém, onde a maioria dos judeus era aparentemente mais feliz e mais próspera. Em Jerusalém, a religião judaica era respeitada pelos colonizadores romanos e o templo funcionava da mesma maneira havia muitos anos. Os sacerdotes e fariseus estavam satisfeitos com a situação como estava e se opunham à mais sutil das mudanças. Desse modo, é fácil compreender por que o povo do norte, na Galileia, recebeu os ensinamentos de Jesus sobre prosperidade, paz, saúde e harmonia como se fosse a herança espiritual de cada um deles, enquanto as mesmas ideias sofriam tanta resistência em Jerusalém. A importância das belas atitudes. Um famoso psiquiatra disse certa vez: se juntarmos todos os artigos autoritários que já foram escritos sobre higiene mental pelos mais qualificados psicólogos e psiquiatras, se fundirmos seus textos e filtrá-los, e se obtivermos o puro conhecimento científico, sem adulterações, sucintamente expresso pelos mais talentosos poetas ainda vivos, teremos uma conclusão incompleta e inadequada do Sermão da Montanha. Um extraordinário modelo de um próspero modo de vida, com ótima saúde mental e contentamento. As bem-aventuranças são um grupo de belas atitudes e de pensamentos alegres que estão entre os mais famosos de Jesus e foram retiradas do mais extenso Sermão da Montanha. Depois de pregar sua filosofia básica da prosperidade nas bem-aventuranças, Jesus partiu para explicações mais detalhadas sobre ela no restante do sermão. Interpretadas metafisicamente, as bem-aventuranças descrevem os pensamentos e sentimentos internos ideais do próspero indivíduo que, como Jesus, sabe ser o rico filho de um pai amoroso, um herdeiro da ilimitada fortuna. Entretanto, acreditava-se que as bem-aventuranças não pudessem ser originalmente atribuídas a Jesus, pois trazia diversas expressões contidas nos textos do Antigo Testamento, especialmente de alguns encontrados em Salmos e Provérbios.
Enquanto os ensinamentos encontrados nos dois referidos livros repreendiam a avareza, a injustiça e a violência relacionadas à riqueza, também prometiam aos pobres que o seu sofrimento teria fim e que todos gozariam dos melhores bens da terra. As belas atitudes de Jesus reiteravam tais ideias. De qualquer maneira, havia uma forte ligação entre os ensinamentos de Jesus e a tradicional religião judaica. Alguns autores acreditam que os ensinamentos transmitidos nas bem-aventuranças foram registrados primeiramente nos escritos dos mestres da época e se baseavam nos pensamentos do Antigo Testamento. Ao passo que as leis recebidas por Moisés no Monte Sinai constituem o coração do judaísmo, o Sermão da Montanha, a começar pelas bem-aventuranças, é a essência das boas novas do cristianismo. Os termos não deverás dos 10 mandamentos são substituídos por bem-aventurados. Naquela época, para poder ter uma vida comum, uma pessoa tinha de obedecer mais de 600 leis diariamente. O povo era tão preso às leis humanas externas que não sabia o que significava aproveitar a vida segundo as leis internas da mente e do espírito. Desse modo, fica claro por que os seguidores de Jesus receberam com tanta alegria seus ensinamentos que enfatizavam tais leis internas. Em alguns momentos de seu próprio crescimento, é possível que você se sinta negativo e em meio a circunstâncias limitadas, imaginando que a única saída para obter experiências mais felizes e prósperas seja aderir fielmente às leis físicas e metafísicas da vida. Contudo, ao transformar sua visão de mundo em algo positivo, perceberá que as atitudes não deverás dos 10 mandamentos se tornarão atitudes bem-aventuradas e você poderá colher resultados igualmente prósperos. Um homem tomou a iniciativa em busca de uma vida melhor e nós podemos fazer o mesmo. Antes de seguirmos para os capítulos 4 e 5, que trazem um estudo específico sobre o pensamento próspero contido nas bem-aventuranças e na oração do Senhor, observemos o que nos garante esse empresário do estado de Washington. O pensamento próspero realmente funciona se persistirmos em usá-lo. Desde que iniciei meus estudos, montei meu negócio e adquiri um imóvel para abrigá-lo. Para mim, trata-se de uma enorme demonstração de prosperidade, pois comecei como funcionário do homem que hoje trabalha para mim. Esse ano completarei 60 anos de vida. Imaginava que nessa idade estaria descansando tranquilamente em uma cadeira de balanço, mas me sinto capaz e Deus tem mostrado sua vontade. Portanto, aqui vou eu, lançando-me em uma nova iniciativa em direção ao próspero meio de vida. Acredito que, conhecendo as verdades prósperas encontradas em cada uma das bem-aventuranças e na oração do Senhor, você também poderá se lançar a novas iniciativas em busca de uma vida melhor. Resumo: 1. Alguns dos famosos ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças e a oração do Senhor estão repletos de poderosas fórmulas de prosperidade. 2. A razão para que Jesus tivesse pregado tais fórmulas antes de realizar muito de seus milagres de prosperidade ou de cura é: quando a natureza interna do homem se sente satisfeita, as provisões externas vêm com mais facilidade. 3. Estima-se que o sucesso seja resultado de 98% de preparações internas e somente 2% de ações externas. Nas bem-aventuranças e na oração do Senhor, o indivíduo antes se prepara internamente para depois obter o sucesso exterior. 4. O fato de encontrarmos os mais ricos ensinamentos de Jesus, inclusive as bem-aventuranças e a oração do Senhor, no Evangelho de Mateus, deve-se a: Mateus aprendeu com seu mestre a verdade interna sobre a prosperidade e como manifestar suas provisões externas de dentro para fora. 5. No cargo de chefe coletor de impostos, Mateus tinha a alma plenamente desenvolvida para expandir sua consciência de provisões externas, competitiva e árdua, para um nível de abundância interno e criativo, o que realizou como discípulo de Jesus. 6.
Mateus percebeu que a prosperidade chegaria conforme as necessidades surgissem, mas que não haveria excesso dos fados externos associados à riqueza estritamente material. 7. Jesus não era um carpinteiro sem instrução, mas um homem letrado. Era frequentemente chamado de mestre, termo que significa doutor ou professor. Não apenas conhecia profundamente sobre as leis judaicas, como também era considerado por muitos um mestre e grande iniciado nos ensinamentos pelo Oriente. De qualquer modo, deu a tais ensinamentos interpretações práticas e prósperas, diferentemente dos mestres de sua época. 8. O fato de Jesus ter estudado ou não fora de Israel sempre será questionável. Sendo filho de Deus, sempre fora suficientemente provido de poderes internos da mente e do espírito para conhecer sobre tudo e para alcançar tudo aquilo que foi capaz, além de mostrar a seus seguidores como fazer o mesmo. 9. Mentes místicas têm buscado a simbologia do sucesso e da prosperidade contida nas escrituras sagradas e que quase sempre é apresentada em formas de alegorias. As mais importantes figuras bíblicas eram mestres em psicologia e metafísica que fizeram constantes esforços em ensinar o poder das ações mentais para o sucesso ou fracasso. 10. Não é surpreendente que as massas tenham reagido com forte excitação quando Jesus apareceu, prosperando e curando quem o seguia, oferecendo-lhe esperança de uma vida melhor. Por razões políticas, a vida tornou-se difícil e penosa para os judeus. 11. A bela Galiléia foi um próspero cenário para os primeiros ensinamentos de Jesus, começando pelas bem-aventuranças. Distante da conservadora Jerusalém, os livres pensadores galileus receberam satisfeitos tais revolucionários ensinamentos de sucesso, a começar pelas belas atitudes ou atitudes generosas do Sermão da Montanha. Fim do capítulo 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.